Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 41. Finalmente ele ficou cara a cara com a pessoa que tanto desejava conhecer, Ringo Mayuri. Foi só um pouco estranho. Afinal, o que quer que Anbu tenha dito a ela sobre ele não poderia ser nada bom. E Agura tinha autoconsciência suficiente para saber disso. Então Ringo Mayuri estava na Anbu? Assim como Yamato em sua juventude, um shinobi escondido nas sombras em vez de ficar na luz. Não é de se admirar que Mangetsu e os outros nunca tivessem ouvido falar dela. Olá Ringo-san, apenas me chame pelo meu nome. Seus olhos afiados e vivos piscaram uma vez antes que ela casualmente acenasse com a mão, corrigindo. Yagura-chan. O olhar dela permaneceu travesso no topo da cabeça dele, exagerando a ênfase brincalhona em Chan. Tudo bem, a Mayuri. Yagura sorriu como se nada tivesse acontecido. Então, o que Anbu disse sobre mim? Ele se lembraria disso. Um dia, ele se certificaria de acertar as contas com aqueles Anbu. Não sei dizer. Ringo Mayuri havia sido rigorosamente avisada para manter a boca fechada, especialmente na frente do próprio sujeito. Oh sério? Yagura fez beicinho. Tudo bem então. Se você se apaixonar por alguém, não espere que eu te ajude a ir atrás dele. A expressão de Ringo Mayuri endureceu. Ela ouviu os rumores. Esse Jinchuriki de 3 caudas era um pouco excêntrico. Não é difícil de conviver, mas também não é fácil de lidar. Mukumo, que estava observando em silêncio, de repente falou sério. A Mayuri-san, tenho certeza de que você deve ser muito popular entre os homens. Você também? Ringo Mayuri deu um sorriso irônico e despreocupado. Seu sorriso carregava uma energia indomável, revelando um toque de dentes caninos afiados. Qualquer homem que queira me conquistar deve primeiro conquistar minha lâmina. Tosse. O terceiro Mizukage pigarreou, sinalizando o fim da conversa fiada. Hora de ir direto ao ponto. Mizukage-sama, quando vamos para Konoha? Perguntou Yagura. Deveríamos chegar um pouco mais cedo, certo? Já fazia mais de meio mês que Kirigakuri havia enviado a inscrição para participar dos exames Chunin e recebido a aprovação de Konoha para enviar representantes de Kirigakuri e Iwagakuri, o que significava que faltava apenas um mês para o final de dezembro, a data programada para os exames. Façam seus preparativos. Partimos esta tarde. Yagura ficou surpreso com o momento. Tão cedo assim? Você tem uma missão a cumprir no caminho. Ignorando a reação de Yagura, o terceiro Mizukage continuou. Uma missão de Rank S para testar suas habilidades e trabalho em equipe. Assim que a missão for concluída, vocês seguirão diretamente para Konoha. Classificação S? Mukumo ficou visivelmente chocado. A expressão normalmente composta de Ringo Mayuri também vacilou ao ouvir a classificação da missão. A reação deles foi compreensível. As missões ninja foram classificadas da menor para a maior, D, C, B, A e S. Genin e Chunin assumiram principalmente missões de nível D, C e B, com os oponentes mais difíceis geralmente sendo outros Chunin. Missões de Rank A e Rank S, no entanto, eram normalmente reservadas para Jounin. Tomemos como exemplo a famosa missão Terra das Ondas. Quando a equipe de Naruto aceitou a missão pela primeira vez, ela foi classificada como uma missão de classificação C, porque o construtor da ponte havia relatado apenas ameaças de um rico comerciante e seu samurai contratado. Entretanto, após encontrar 2 subordinados de Zabuza, Kakashi imediatamente apontou que a missão havia escalado para Rank B. E quando o próprio Zabuza apareceu, a dificuldade da missão disparou para o nível S. Uma missão de classificação S vinha com uma recompensa de pelo menos 10 milhões de ryu, o que significava que os inimigos que eles enfrentariam provavelmente seriam tão formidáveis quanto o infame demônio da névoa, o próprio Zabuza Momoshi. Em outras palavras, eles como meros genin, deveriam enfrentar pelo menos um oponente de nível Jounin. Yagura cerrou os punhos. Antes de se tornar um Jinchuriki, ele já era capaz de enfrentar um Jounin. Agora, como hospedeiro do Três Caudas, seu poder não havia exatamente dobrado, mas se ele enfrentasse alguém como Jinin Akebino novamente, ele estava confiante de que poderia fazer o homem sofrer. A verdadeira questão era, quais eram as capacidades de Ringo Mayuri e Mukumo? O terceiro Mizukage estudou suas reações antes de afirmar calmamente. Se não conseguem completar uma missão de Rank S, é melhor esquecerem de ir para Konoha. Não precisam passar vergonha. Você sabe que podemos morrer, certo? Mukumo estava visivelmente preocupado. Um esquadrão Genin deveria ter pelo menos um Jounin supervisionando a missão. Mizukage-sama, vamos mesmo sozinhos? Haverá um Jounin supervisionando você. Yagura levantou uma sobrancelha. Supervisionando, hein? Isso significava que ainda era esperado que eles completassem a missão sozinhos. Ringo Mayuri perguntou, posso perguntar quem é nosso alvo? O terceiro Mizukage não disse nada. Em vez disso, um membro da Anbu deu um passo à frente e jogou um pergaminho para Yagura. Todos os detalhes estão lá dentro. Obrigado. Yagura desenrolou o pergaminho, inclinando para que Mukumo também pudesse ver. Ringo Mayuri se posicionou atrás deles para dar uma olhada. Yagura olhou para ela. Ela era mais alta que ele. Preferiu não perguntar se ela conseguia enxergar. Droga, quando ele finalmente teria um surto de crescimento? O Três Caudas era o menor de todos os biju. Será que sua baixa estatura poderia ser algum tipo de maldição de Izobu? Talvez ele devesse procurar os 6 Caudas. Izobu. Izobu parecia estar dizendo alguma coisa, ou talvez nada. Ignorando os murmúrios da besta com cauda, Yagura se concentrou nos detalhes da missão. A tarefa deles era proteger o herdeiro de uma família nobre na Terra da Água, especificamente dentro de sua residência. Não é muito interessante.
Ele deu uma olhada mais a fundo. De acordo com informações confiáveis, alguém havia contratado Sunagakure para emitir uma missão de assassinato de rank avisando esse herdeiro. Essas disputas familiares eram comuns na Terra da Água. Como Kirigakure não podia se envolver nos conflitos internos do país, aqueles que queriam o herdeiro morto procuraram um assassino em outro lugar. Sunagakure já havia designado um ninja para a tarefa. As informações fornecidas diziam: Shinobi do Kekkei Genkai de Sunagakure, Pakura, usuária da liberação de queimadura. Era ela. Yagura hesitou, parando momentaneamente enquanto desenrolava o pergaminho. Percebendo sua reação, Mukumo perguntou: O que houve, Yagura? Nada. Só fiquei surpreso ao ver um Kekkei Genkai. O que há de tão estranho nisso? Mukumo coçou a cabeça. Eles não estão por toda parte? Yagura. Ele tinha razão. Kekkei Genkai eram comuns em Kirigakure. Em outras vilas elas eram raras. Sunagakure tinha apenas liberação de queimadura e liberação magnética. Mas Kirigakure, era preciso ter as duas mãos para contá-los. É claro que dizer isso em voz alta lhe acenderia séria hostilidade de outras aldeias. Já ouvi falar de Pakura, murmurou Ringo Meiuri, arreganhando os dentes afiados, pensativa. A liberação de calor é difícil de combater. Ela é altamente habilidosa tanto em ninjutsu quanto em taijutsu. Ela já enfrentou o shinobi da nossa vila várias vezes e é uma das principais prioridades na lista de procurados da Anbu. Yagura perguntou curiosamente: qual é a recompensa dela? 40 milhões de ryu. É uma fortuna. Yagura assobiou. As missões de classificação S de Kirigakure pagavam ao shinobi 25% da recompensa do alvo. Isso significava que entre os três e seu supervisor Jounin, cada um deles ganharia 2,5 milhões de ryu. Uma tigela de ramen custa cerca de 50 ryu. Alto risco, alta recompensa. Ringo Meiuri continuou. Ninguém jamais sobreviveu a um encontro com ela. Claro, qualquer um atingido pela liberação de queimadura era imediatamente drenado de toda a umidade, reduzido a um cadáver seco. Yagura sentiu internamente: essa missão seria interessante. Capítulo 42. Reúnam-se nos portões da vila de Kirigakure às 5 da tarde. O capitão Jonin designado estará esperando por você lá. Depois de dar essas instruções, o terceiro Mizukage acenou com a mão, dispensando os três para que retornassem para casa e se preparassem para a jornada. Mizukage. Depois que os três saíram do escritório do Mizukage, o ancião Genshi bateu levemente sua bengala no chão. O terceiro candidato. Devo dizer que não esperava essa escolha. O terceiro Mizukage entendeu exatamente a que o ancião se referia. Fechou os olhos brevemente antes de responder. Por que escolhi uma criança do clã Kumuzen? Genshi assentiu. Esta seleção não foi feita por impulso. Considerando as políticas habituais do Mizukage, esta era uma oportunidade rara para um jovem ninja se destacar em todo o mundo shinobi. Em decisões anteriores, tal posição jamais teria sido atribuída a alguém de um clã de linhagem. No entanto, o Mizukage escolheu Mukumo, um membro de uma família a qual ele sempre se opôs. O Mizukage estava agora enviando um sinal de paz aos nobres clãs de Kirigakure? O ancião Genshi queria entender. Queria saber o que seu velho amigo estava pensando. Recostando-se na cadeira, o Mizukage tamborilou os dedos no braço da cadeira. Genshi, os Karatashi, o clã Kumuzen, os Terumi, eles nunca foram meus inimigos mortais, apenas forçados a escolher lados. Este é um movimento de abertura. Mas os Ozuki, os Yuki, os Kaguya. A dinâmica entre os Mizukage e esses clãs não deve persistir na quarta geração. Entendido. Ao ouvir isso, o ancião Genshi suspirou aliviado, seus lábios se curvando em um sorriso cúmplice. Velho amigo, se você percebeu isso, então é melhor assim. Essa criança poderia ter lhe mostrado o caminho a seguir? Depois de anos trabalhando juntos, não havia necessidade de troca de palavras entre eles. Um único olhar, um leve gesto, bastava para entender os pensamentos um do outro. O Mizukage desviou o olhar, sem responder. O ancião Genshi apenas riu sozinho. Afinal, os velhos tinham seu orgulho. Sabiam atuar, mas não admitiam. Depressa. Se você vai embora, então saia logo. Com um chute rápido, Yagura foi arremessado porta fora. Seu avô, de braços cruzados, montava guarda na entrada. Yagura pousou suavemente, apoiando-se com uma das mãos antes de se levantar. Rangendo os dentes, ele murmurou: Você está realmente tão ansioso para se livrar do seu próprio neto? O avô riu baixinho, com um sorriso falsamente benevolente. Você quer a verdade ou quer se envergonhar? Yagura refletiu cuidadosamente sobre o rumo que a conversa tomaria. Independentemente da opção escolhida, ele não gostaria do resultado. Provavelmente é melhor deixar para lá. Ao ver Yagura desistir, seu avô bufou. Se você morrer em Konoha, certifique-se de que seus companheiros não tragam seu corpo de volta. O clã Karatashi não tem espaço para uma desgraça como você. Jogando a mochila sobre os ombros, Yagura bateu o punho contra o peito. Não se preocupe. Não sou tão fácil de matar. Grandes palavras. Seu avô permaneceu impassível, arqueando uma sobrancelha e acenando na direção das figuras atrás de Yagura. Smack! Yagura recebeu o soco de Zabuza. Temos mesmo que nos cumprimentar assim? Suspirou Yagura, olhando para Zabuza, Mangetsu e Onimi Kaede. Vocês receberam a notícia bem rápido. Não vou perder para você, disse Zabuza com firmeza, recolhendo o punho. Enviei minha inscrição para a formatura antecipada. O exame Genin é na semana que vem. Se eu passar, estarei apto para o teste final de formatura em 2 semanas. Entendi. Quando eu voltar de Konoha, vou comemorar com você. No mínimo, não estarei muito atrás de você, acrescentou Mangetsu, com uma expressão calma, mas séria. Kaede e eu tivemos nossas inscrições rejeitadas. Temos que esperar mais 1 ano. Não há nada que possamos fazer. Por que nenhum de vocês aprende as lições certas? Yagura suspirou, cruzando os braços e olhando para eles. Então, de quem foi a ideia?
Do Mangetsu ou do Zabuza? Mangetsu sorriu ironicamente, sinalizando sem palavras para Yagura adivinhar. Kaede, no entanto, respondeu sem rodeios, foi você. Ah, isso pareceu certo. Pessoas honestas realmente tinham um jeito de estragar o momento. Ah? Yagura deu um sorriso, tentando disfarçar. Ajustando as alças da mochila, disse, está ficando tarde. Preciso ir. Tudo bem. Tomar cuidado. Tome cuidado. Vai fazer. Dando um último aceno para seu avô e amigos, Yagura realizou um selo de mão e desapareceu em um relâmpago. Movendo-se rapidamente, Yagura dirigiu-se aos portões da vila. Ringo a Mayuri já havia chegado, impaciente como sempre. Mukumo chegou logo depois de Yagura. Enquanto Yagura concentrava seu chakra, ele notou algo incomum, uma nuvem se formando e gradualmente assumindo uma forma humanoide. Tinha uma cabeça, um rosto com características braços e pernas, mas eram atarracados e não tinham dedos nas mãos ou nos pés. Yagura estudou-o por um momento e então bateu palmas. Pela primeira vez, fora da batalha contra o Três Caudas, ele viu uma técnica de liberação de nuvem de perto. Ele circulou Mukumo com interesse. Uau, isso é muito legal mesmo. Obrigado. Um leve rubor se espalhou pela nuvem branca. Gradualmente, a nuvem se transformou em uma forma humana, começando com um par de pernas elegantes sob shorts ninja kaki, passando para uma postura curvada e, finalmente, para o rosto do garoto de pele clara. Seu nome lhe caía bem, tão branco quanto as próprias nuvens. Minha técnica de cintilação corporal de nuvem ainda é imatura. A transição de volta à forma humana é lenta. Com o olhar firme de Yagura, o rubor de Mukumo se intensificou. Ele desviou o olhar. Desculpe. Nossa, ele é fofo. Isso significa que ele é definitivamente um cara. Yagura tossiu e desviou o olhar. É bom. Sério. Ringo a Mayuri examinou a área franzindo a testa. Nosso líder Jonin ainda não chegou. Vamos esperar um pouco mais. A Mayuri-san sugeriu Mukumo. O Jonin pode estar ocupado. Ringo a Mayuri estalou a língua e sorriu. Pode me chamar de Mayuri. O San faz parecer estranho. Entendido. Mukumo se ajustou imediatamente assustado com a correção. Yagura, observando a reação nervosa de Mukumo, estreitou os olhos. Ele é sempre tão tenso? Ringo a Mayuri suspirou sem saber como responder. 1, 2, 3. Parece que estamos todos aqui. Uma voz alta e barulhenta soou. Yagura conhecia aquela voz muito bem. Ótimo. Você não me fez esperar, senão eu teria te matado aqui mesmo. Os três olharam em uníssono para a fonte da voz. Os olhos de Yagura se arregalaram. Ah, você só pode estar brincando. O capitão Jonin deles era ele. Gole. Tomando um longo gole de uma garrafa de saquê, o homem enxugou o queixo. Então, saltando do arco do portão da vila, observou os três. Seu olhar permaneceu em Yagura por um momento, mas não lhe deu chance de falar. Não desperdiço palavras. Continue. Estamos indo. Com isso, ele se virou e começou a andar. Yagura e os outros trocaram olhares antes de segui-los rapidamente. Suas figuras desapareceram na distância. Capítulo 43. Yagura não tinha a mínima noção da agitação dentro do clã Ozuki. Naquela tarde, depois de deixar Kirigakuri, o time de 4 homens não parou de se mover até altas horas da noite. Jin e Akebino vinha testando sutilmente os 3 ninjas mais jovens ao longo do caminho. Após observá-los por um tempo, notou que Ringo a Mayuri possuía habilidades excepcionais de taijutsu. Só por pura habilidade física, ela já conseguia igualar metade da velocidade dele. Mukumo, por outro lado, era o mais fraco em taijutsu entre os 3. No entanto, sua Kekkei Genkai de liberação de nuvem compensava sua falta de velocidade. Quanto a Yagura, desde que se tornou um Jinchuriki, sua velocidade melhorou drasticamente. Jinin continuou lançando olhares de soslaio na direção de Yagura, fazendo-o sentir um arrepio assustador percorrer sua espinha. Pensando bem, Yagura tinha certeza de que não havia feito nada para ofender Jinin. Ele perguntou, mas Jinin permaneceu completamente em silêncio. Mantendo o passo um passo atrás dele, Yagura sentiu-se tentado a perguntar, você está bem? Se não, talvez comer alguma coisa? Finalmente, quando a noite caiu, Jinin parou. De pé nos galhos de uma pequena árvore no topo da colina, ele olhou para a cidade distante abaixo, onde luzes fracas brilhavam na escuridão. Vamos passar a noite aqui, disse Jinin, com a voz carregada de desdém. Na sua velocidade, só chegaremos amanhã. Se fosse só eu, estaria lá hoje. Sim, senhor. Mukumo endireitou a postura. Peço desculpas pela demora. Não ligue para ele. Yagura puxou a manga de Mukumo e sussurrou. Ele só está tentando nos intimidar. É um movimento clássico. Mukumo se encolheu um pouco, lançando um olhar para Yagura. Talvez preste atenção ao nosso professor? Todo professor faz isso, continuou Yagura, falando como se fosse um especialista. A próxima coisa que ele vai dizer é, vocês são o pior grupo de alunos que eu já tive. Yagura, eu nunca enfrentei Genin antes, disse Jinin, já ansioso para pegar sua arma. Dizer que você é a pior classe que já tive não seria injusto. Viu? A expressão de Yagura gritava, eu avisei, seu olhar acusando Jinin de ser muito previsível. Coçando a nuca, Mukumo não sabia bem como reagir. Por um lado, isso é meio engraçado. Mas por outro, Jinin é o líder do nosso esquadrão e um dos 7 espadachins ninja da névoa. Yagura foi muito ousado. Ringo a Mayuri deu um leve sorriso, mas manteve o tom de diversão sutil. Jinin observou as expressões de ambos, entendendo melhor seus 2 alunos adicionais. Certo, chega de brincadeira. A expressão de Jinin ficou séria. Encontre uma pousada e descanse um pouco. Partimos ao amanhecer. Era quase meia-noite. Se estivessem em uma cidade mais rica, seria nessa época que a vida noturna realmente começaria. Cassinos, barracas de comida, tavernas, pousadas e estabelecimentos menos respeitáveis estariam apenas abrindo suas portas. Mas quando Yagura e sua equipe entraram na cidade, o cenário animado que ele havia imaginado não estava mais lá. Ah,
Não havia uma única placa acesa. As ruas estavam escuras e sem vida. Felizmente, sendo ninjas, sua visão era aguçada o suficiente para navegar pela noite sem dificuldade. O ano estava chegando ao fim. O inverno se aproximava rapidamente. Até os insetos haviam parado de cantar, restando apenas o silêncio. Yagura olhou ao redor, observando o cenário desolado. Qualquer um que não soubesse disso pensaria que alguém lançou uma técnica da escuridão neste lugar. Acho que não teremos problemas para dormir cedo, murmurou a Mayuri decepcionada. Não há nada aqui para passar o tempo. Tic. Jinin jogou fora outra garrafa vazia, estalando a língua em frustração. Que decepção! Ele havia planejado sair para beber quando as 3 crianças adormecessem, mas, para sua consternação, não havia nenhuma única taverna aberta. Mukuma olhou para ele e murmurou. Essa é sua 8ª garrafa, senhor. Impressionante. Mesmo assim, Jinin não demonstrou nenhum sinal de estar bêbado. Yagura lançou um olhar de soslaio a Mukumo. Quando você começou a contar? Desde que ele jogou a primeira garrafa fora. Yagura olhou para ele por um longo momento antes de piscar lentamente. A expressão inocente de Mukumo deixou claro que ele não via nada de estranho no que havia dito. Yagura abriu a boca, mas decidiu não questionar mais. Mudando de assunto, ele refletiu. Este lugar é tão perto de Kirigakuri, mas está completamente degradado. Uma vila shinobi podia sustentar um exército inteiro de milhares, e não apenas soldados comuns, estes eram ninjas, guerreiros com habilidades sobrenaturais. Manter um único ninja em forma para lutar exigia o apoio de centenas, se não milhares, de civis trabalhadores. Isso significava que uma vila shinobi sozinha precisava de uma população de pelo menos vários milhões para se sustentar. Uma vila como essa deveria naturalmente se tornar uma potência econômica em seu país. Mas olhando para Kirigakuri agora, Yagura achou essa ideia ridícula. A névoa oculta não tinha nada a ver com prosperidade. Se a vila em si estava em tal estado, não era surpresa que as cidades próximas estivessem igualmente desoladas. Ao passar a mão pela lateral de um prédio próximo, Yagura sentiu os dedos cobertos de poeira. Os pilares de madeira pareciam tão desgastados que roçar neles provavelmente deixaria lascas. Até cidadãos comuns no país da água vivem assim? Murmurou Yagura. O que o Daimyo está fazendo? Pare de enrolar e acelere o passo, a Mayuri o lembrou. Ou Jinin-sensei vai começar a gritar de novo. Percebendo que os outros já estavam caminhando na frente, Yagura saiu de seus pensamentos e os alcançou. Obrigado. Com suas feições juvenis e covinhas naturais, ele tinha o tipo de rosto que fazia as pessoas instintivamente quererem bagunçar seu cabelo. A Mayuri resistiu à vontade. Sem problemas. Apesar do estado de abandono, a cidade ainda tinha uma pousada com as luzes acesas. Não demorou muito para que a encontrassem. Na recepção, estava sentada uma mulher sonolenta de kimono, embalando um bebê adormecido nos braços. Ela murmurou, durma, durma, como se estivesse acalmando o bebê, embora a criança já estivesse dormindo profundamente. Os 4 entraram silenciosamente, sem perturbar seu sono. Jinin examinou a lista de preços na parede. Ei, 2 quartos. Ao ouvir a voz dele, a mulher acordou de repente. Seu sono desapareceu no momento em que viu as roupas deles. Com os olhos arregalados de medo, ela se levantou abruptamente. Senhores ninja! Seu movimento repentino acordou o bebê, que imediatamente começou a chorar. Voxox! O terror transpareceu em seu rosto enquanto ela tentava desesperadamente abafar os gritos. Desculpe. Vou acalmá-lo agora mesmo. Por favor, não nos mate. Calha a boca. Só nos dê os quartos. Jinin jogou dinheiro no balcão. 1 quarto de solteiro, 1 de casal. Chega? Sim, claro. A mulher não ousou contar. Pegando as chaves, Jinin entregou a chave do quarto duplo para Yagura. Vocês 3 dividam. Me paguem o quarto de vocês amanhã de manhã. Temos que pagar pela nossa própria hospedagem? Encontro às 8 em ponto. Com isso, Jinin bateu a porta. O estalajadeiro, ainda nervoso, entregou a chave a Yagura. Seu quarto fica no 2º andar, 205. Yagura suspirou pegando o ar. Nós mesmos a encontraremos. Vá cuidar do seu bebê. Capítulo 44. Os 3 subiram para o 2º andar. Brincando distraidamente com o cartão-chave na mão, Yagura pensou distraidamente. 1 quarto com 2 camas de solteiro? Somos 3. Como vamos dividir as camas? Ringo é uma menina. Mukuma olhou cuidadosamente para seu irmão mais novo, muito mais baixo e de cabelos prateados, e perguntou hesitante. Deveríamos apenas compartilhar um? Antes que ele pudesse terminar, um grito agudo abafou sua voz. Não, não. O lamento desesperado de uma mulher quebrou o silêncio da noite. A dona da pousada, vestindo um kimono barato e lutando com suas sandálias de sola grossa, saiu cambaleando pela entrada. Seus passos eram instáveis, e ela caiu no chão. Mas o que a deixou desesperada foi que o ladrão já tinha corrido bem à frente, segurando seu filho, quase desaparecendo de vista. Uá! Uá! O choro do bebê ecoou pela rua deserta. Não, não. A mente da mulher repassou a cena de momentos atrás. O homem de aparência frágil havia arrancado seu filho da recepção, lançando-lhe um sorriso triunfante e zombeteiro antes de desaparecer na noite. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela gritou a plenos pulmões. Alguém roubou meu bebê. Socorro! Por favor, alguém me ajude. Seus gritos ecoaram pelas ruas vazias. O som do desespero de uma mãe misturado aos lamentos de seu filho acordou vários moradores que dormiam. Uma a uma, portas e janelas se abriram com um rangido. Algumas pessoas espiavam, enquanto outras saíam para a rua, curiosas com a agitação na calada da noite. Agarrando o tornozelo dolorido, possivelmente torcido na queda, a estalajadeira se esforçou para ficar de pé, observando os vizinhos ao redor como se fossem sua última esperança. Ele está bem ali. Aquele homem, ele roubou meu filho. Por favor, me ajudem. Não posso perdê-lo. Ninguém se moveu. Tudo que ela recebeu em resposta foram olhares indiferentes e distantes.
Alguns até olhavam com diversão, como se estivessem assistindo a uma apresentação de rua. Por favor, eu imploro. Não é problema meu. Quem é ela? Argue, fazendo tanto barulho no meio da noite. Parece que o filho de alguém foi roubado. Ah, não é a dona da pousada? Ela tem dinheiro. O marido dela foi embora, e agora ela está perdendo o filho também. Que pena. Bem feito para ela. Ninguém tomou nenhuma atitude. A estalajadeira sentiu como se estivesse afundando no abismo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela murmurava com a voz embargada. Muinca, minha muinca. Um som agudo e crepitante cortou o ar. Faíscas de eletricidade brilharam na escuridão enquanto Yagura saltava graciosamente do telhado. Tia. Com uma das mãos, ele agarrou o ladrão pela gola. Com a outra, colocou delicadamente o bebê de volta nos braços trêmulos da mãe. Seu filho está seguro. Está tudo bem agora. Muinca. Muinca. Como uma mulher se afogando agarrada a uma tábua de salvação, ela puxou o bebê para um abraço apertado. Graças a Deus, você ainda está aqui. Você está seguro. Uá. Uá. Xi, não chore, não chore. A mamãe está aqui. A mamãe está aqui. Enquanto ela acalmava seu bebê, suas próprias lágrimas caíam incontrolavelmente, escorrendo por suas bochechas. Yagura observou em silêncio com uma expressão ilegível. Me solta. Só então ele se lembrou do ladrão que lutava contra ele. O homem se debateu violentamente, tentando se libertar, mas sua fraca força não significava nada para Yagura. Olhando de perto, Yagura percebeu que o ladrão não era apenas magricela, ele era um garoto com no máximo 15 anos. Seu rosto estava macilento, suas roupas esfarrapadas e remendadas. Através do tecido fino, Yagura conseguia ver aglomerados de manchas escuras em sua pele, marcas horríveis e inquietantes. Até seu rosto tinha algumas. Maldito pirralho. Cuide da sua vida. Com um rosnado rouco, o ladrão sacou uma faca, sua lâmina fria brilhando sob o luar. Yagura permaneceu imperturbável. Ele injetou o chakra em sua mão e soltou a coleira do garoto. Patético. Você tem sorte desta vez. Da próxima vez não será tão fácil. O ladrão se virou para correr, mas de repente congelou. Seu corpo se recusou a se mover. Tudo bem, tudo bem. Não precisa desperdiçar sua energia. E nem se incomode em me encarar desse jeito. Yagura reforçou a contenção de chakra, garantindo que o garoto não pudesse se mover um centímetro. Quem é você? Só então o ladrão percebeu que algo estava seriamente errado. Uma expressão de terror se espalhou por seu rosto. Um ninja? Uma criança, ainda mais nova que ele, era um ninja? Impossível. Os ninjas não interferiam em assuntos como esse. Batata. Yagura piscou e desviou o olhar, fingindo não ver. A estalajadeira se levantou e deu um tapa no ladrão com todas as forças que tinha. O som do tapa causou arrepios na espinha de Yagura. As pessoas diziam que o amor de mãe a tornava forte. Esse tapa deixou o rosto do menino vermelho e inchado, seus olhos reviraram enquanto ele perdia a consciência. Até a própria estalajadeira perdeu o equilíbrio com a força do impacto e caiu no chão. Felizmente o bebê estava firmemente preso ao peito dela e não se machucou. Yagura estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas ela não pegou a mão dele. Em vez disso, ela se virou, ajoelhou-se diante dele e com os olhos marejados de lágrimas, implorou. Ninja-sama, por favor, mate-o. Eu pagarei o que for preciso. A mão de Yagura parou no ar. Ele se virou para olhar o garoto inconsciente. Apesar da pouca idade, a maneira como ele roubou a criança, sua precisão, seu timing, deixou claro que ele era experiente. Ele esperou o momento perfeito, agiu rapidamente e fugiu sem hesitar. Um reincidente. Se você não o matar, no momento em que você for embora, ele voltará. Ele não esquecerá essa humilhação. Ele buscará vingança. Isso era verdade. Esta noite, eles estavam aqui. O ladrão não ousaria tentar novamente. Mas e amanhã? Quando eles saíssem, como a mãe e a criança se defenderiam? Suspiro. Fique com seu dinheiro. Yagura tomou sua decisão, retirando o chakra que restringia os pontos vitais do garoto. Não importa seu passado ou circunstâncias, sequestrar crianças era imperdoável. Uma lâmina de água foi lançada para frente, perfurando o ponto vital do ladrão, acabando com sua vida instantaneamente. Seu corpo sem vida, ainda envolto em coral, caiu no chão. Se tivesse sorte, alguém poderia recolher seu cadáver pela manhã. Caso contrário, ele apodreceria na rua até que o fedor obrigasse alguém a descartá-lo. Liberação de terra. A voz calma de Mukuma ecoou pela noite. O chão sob o corpo se agitou, formando um poço retangular que engoliu o cadáver inteiro. O solo se moveu, alisando o chão como se nada tivesse acontecido. Yagura riu baixinho. Ah, ele quase tinha esquecido. Mukumo era um ninja da névoa de bom coração. No segundo andar da pousada, Ringo estava ao lado de Mukumo. Seus olhos vermelhos brilhavam de desprezo. Eu teria deixado apodrecer nas ruas. Lixo. Yagura acompanhou o estalajadeiro de volta para dentro. Depois de beber vários copos de água, ela finalmente se acalmou. Seu filho, exausto pelo sofrimento, caiu em um sono profundo, sem ter a mínima noção de quão perto esteve de ser levado embora para sempre. Yagura levantou a mão para impedi-la de agradecer mais uma vez. Chega, chega. Se você realmente quer me agradecer, responda a algumas perguntas. Ele queria aprender mais sobre a Terra da Água, além da Vila da Névoa. A indiferença que ele testemunhou naquela noite o incomodou profundamente. Claro, ela sentiu ansiosamente. Yagura se inclinou para frente. Você conhece aquele homem? Não, não é um inimigo pessoal então. É apenas um criminoso oportunista. Você está criando a criança sozinha enquanto administra a pousada? Cadê o pai? Sim, sou só eu. A expressão dela se obscureceu um pouco. Ele achou que não havia futuro aqui. Partiu há 1 ano para a Terra do Fogo. Nunca mais voltou.
Um ano sem notícias. Ou ele foi capturado e executado na fronteira, ou conseguiu atravessá-la e simplesmente decidiu esquecer sua família. De qualquer forma, ele não voltaria. Yagura não insistiu. E quanto ao seu relacionamento com os vizinhos? E entre vocês? Ela hesitou, depois suspirou amargamente. Nada bom. De jeito nenhum. Yagura assentiu. Você já pediu ajuda à Vila da Névoa? Requereu missões? Ela olhou para ele com cautela, como se estivesse ponderando as palavras. Finalmente disse a verdade. Na verdade. Por que não? Muito caro. Ou os ninjas da névoa são simplesmente difíceis de abordar. Ela hesitou, mas então admitiu suavemente, ambos, eu acho. Mas o último. Yagura adivinhou. Sim, ele suspirou. Então foi assim que as coisas aconteceram. Capítulo 45. Alta taxa de criminalidade, relações ruins entre vizinhos, pouca ou nenhuma oportunidade de emprego, nenhuma perspectiva financeira, alta migração populacional, o medo profundo do ninja da névoa e uma desconfiança geral da autoridade. Se Yagura estivesse jogando um daqueles jogos de simulação de construção de cidades de sua vida passada, ele provavelmente estaria pensando, um bando de aldeões problemáticos. Mas ao contrário dos NPCs daqueles jogos, projetados artificialmente para aumentar a dificuldade, essas pessoas eram reais. Elas lutaram para sobreviver em um mundo cruel, suportando sofrimento genuíno. Yagura passou quase 2 horas conversando com o estalajadeiro, perguntando casualmente o que lhe vinha à mente. Pousadas, tavernas e cassinos, esses tipos de lugares eram as melhores fontes de informação. Como proprietária da pousada, a mulher naturalmente tinha acesso a todo tipo de notícia. Seus clientes não eram moradores locais, eram viajantes que passavam a noite. Ela, por sua vez, morava naquela cidade há décadas. Seja a situação local, as condições gerais da Terra das Águas, ou mesmo o clima político do país, ela era capaz de falar sobre tudo. Se não fosse tão tarde e se ela já não parecesse cansada, Yagura gostaria de continuar falando. Está ficando tarde. Vamos dormir. Bocejando, Yagura fez um gesto com a mão para interromper a conversa. Hora de dormir. Tenho que trabalhar amanhã. O tom dele era tão natural, tão parecido com o de alguém que já teve um emprego, que a estalajadeira não conseguiu conter o riso. A troca de palavras a fez se sentir inesperadamente próxima dele. Você é diferente dos outros ninjas que conheci. Ela já tinha visto muitos antes, mas nenhum como Yagura, ninguém que estivesse disposto a ajudar ou se sentasse para conversar como iguais, sem um ar de arrogância. Claro que sou diferente. Yagura lhe deu um sorriso caloroso. Vou considerar isso um elogio. Obrigada. Tudo bem então, por favor, descanse bem. Ela lhe entregou um cartão-chave. Considere isso um presente. Minha maneira de demonstrar gratidão. Por favor, não recuse. Tudo bem. Obrigado. Yagura aceitou. Deu tudo certo. 3 pessoas, 2 camas. Dividir a cama com Ringo a Mayuri? Não vai rolar. Dividir a cama com Mukumo? Um desastre prestes a acontecer. A única pessoa com quem ele já havia compartilhado a cama era Mangetsu, um homem dedicado verdadeiramente leal. Yagura encontrou seu quarto de solteiro no primeiro andar, destrancou a porta e entrou. Deitado na cama, revisou mentalmente todas as informações que havia reunido sobre o estado atual da Terra da Água. Suspirar. Para simplificar, pobre e brutal. Não era apenas Kirigakuri, toda a nação estava sofrendo. Segundo o estalajadeiro, esta cidade, por ser relativamente próxima da névoa oculta, era considerada um dos maiores assentamentos do País das Águas. E, no entanto, até mesmo uma cidade grande parecia tão decadente. Não é de se espantar que o Guia Oficial de Construção do Mundo de Naruto tenha classificado as economias do País da Água e do País do Vento com apenas 2 estrelas. Para referência, o País da Terra também tinha 2 estrelas, enquanto a Terra do Fogo tinha 4, e a Terra do Relâmpago tinha 5. Esta foi a primeira vez que Yagura saiu de Kirigakuri. Até então, seu avô mantinha sob controle. Mas algumas coisas tiveram que ser vistas em primeira mão para realmente entender o que 2 estrelas significava. Não havia um certo ancião administrando a economia da vila. Mas suponho que os assuntos gerais da nação estejam sob o controle do daimyo. Ele suspirou. Esses eram problemas que estavam muito além do seu alcance. Espreguiçando-se preguiçosamente, Yagura decidiu não pensar em coisas que ainda não podia mudar. Exausto pelos acontecimentos do dia, ele rapidamente caiu num sono sem sonhos. Na manhã seguinte, 8 horas da manhã, o relógio interno de um ninja era preciso. 7 horas e 45, acorde. 5 minutos para se refrescar, 5 minutos para tomar o banho que ele pulou ontem à noite, 5 minutos para cuidar de necessidades pessoais. Pontualmente às 8 horas, ele abriu a porta e cumprimentou seus companheiros de equipe. Bom dia. Recuperando a mochila que havia deixado com Mukumo, Yagura sorriu para Jinin Akebino. Não te fiz esperar, não é? O ponteiro dos segundos do relógio de quartzo na parede marcava precisamente 12 horas. Não é tarde. Yagura, mestre em chegadas perfeitamente cronometradas há 30 anos. Jinin Akebino zombou, mas não conseguiu argumentar. Chega de conversa. Vamos. O estalajadeiro ainda dormia e as portas principais permaneciam fechadas. Mas para o shinobi, escalar paredes, entrar e sair furtivamente era algo natural. Deixando a chave para trás, os 4 foram embora silenciosamente. 2 horas depois, a estalajadeira finalmente acordou. Percebendo a hora, correu para a recepção e encontrou os cartões-chave cuidadosamente colocados lá. Eles já foram embora. Sua preocupação inicial desapareceu, substituída por um vazio estranho. Suspirando, ela começou a trabalhar, limpando o saguão, arrumando tudo e começando mais um dia de rotina como qualquer outro. O que é isso? Abaixo dos cartões-chave havia um bilhete. Esqueci de me apresentar ontem à noite.
Sou o quarto Mizukage Karatashi Yagura. Lembre-se bem deste nome, talvez nos encontremos novamente? O choro de um bebê quebrou o silêncio. Uá, uá, tudo bem, estou indo. Dobrando cuidadosamente o bilhete e guardando-o numa gaveta, o estalajadeiro deu um sorriso raro antes de se virar para acalmar a criança que chorava. Sinceramente, o que houve? Não consegue ficar longe da sua mãe nem por um segundo? Saindo da cidade, o esquadrão passou um dia inteiro viajando a pé. Ao cair da noite, eles chegaram à residência do alvo da missão. Uma propriedade enorme. Yagura não conseguiu evitar xingar. A mansão à sua frente era mais alta que o escritório do Mizukage. Pare! 2 guardas desembainharam suas espadas, bloqueando o caminho de Jinin Akebino. Seus olhares eram cautelosos. Identifiquem-se. Jinin nem se deu ao trabalho de olhar para eles. Shinobi. Os guardas não abaixaram suas armas, e a atitude indiferente de Jinin só os irritou ainda mais. Esta é a propriedade do ministro Ashikaga. Ninguém entra sem permissão. Ah? Seu mestre não lhe informou? Jinin mal conseguiu se conter e não cortá-los ao meio. Seu chefe contratou Shinobi de Kerigakuri para uma equipe de proteção. Fui eu quem aceitou a missão. Os 2 guardas trocaram olhares. Espere aqui. Vou reportar lá dentro. Um deles embainhou a espada e correu para dentro da mansão. Tic, missões como essa são um saco, resmungou Jinin. Ele preferia assassinatos, massacres, qualquer coisa rápida e direta. Vocês 3, explorem a área. Virando-se para sua equipe, ele ordenou: mapeie os arredores e me tragam um esboço em 1 hora. Além da física das shurikens, a cartografia era uma habilidade essencial para o Shinobi. Yagura, por sua vez, não tinha a mínima ideia de como desenhar um mapa. Antes que ele pudesse reagir, Ringo Ameyuri e Mukumo já haviam se separado, rapidamente atribuindo zonas para explorar. Bem, já que ele não sabia como mapear a área, é melhor relaxar. Aproveitando a proteção da noite, Yagura escalou os muros da mansão e se infiltrou na propriedade. Sua área designada era esta enorme residência, grande o suficiente para abrigar inúmeros assalariados sobrecarregados. Correndo silenciosamente pelos telhados, ele observou os vários guardas patrulhando abaixo. Alguns eram empregados pessoais do proprietário da propriedade, enquanto outros eram ronins contratados. A julgar pelas roupas, a diferença era clara. Os servos pareciam profissionais, enquanto os ronins pareciam não tomar banho há dias. Parece que esse jovem mestre sabe que está sendo alvo. Olhando para os mercenários de aparência esfarrapada, Yagura se abaixou, misturando-se às sombras do telhado, esperando para os peixes grandes morderem a isca. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Um Shinobi? Aquele jovem mestre realmente contratou um Shinobi, em um corredor isolado na esquina de uma grande propriedade. Um samurai corpulento com o rosto cheio de barba por fazer cuspiu no chão após ouvir a fofoca de seu subordinado. Aquele jovem mestre certamente tem dinheiro para queimar. Ia. O subordinado de rosto afiado, ansioso para agradar, sorriu. Exatamente, chefe. Se soubéssemos antes, teríamos cobrado o dobro. Balançando sua lâmina enorme, um samurai imponente com pele bronzeada zombou. Quanto vale um Shinobi? Esperem para ver. Nós, samurais, mostraremos a eles do que são feitos os verdadeiros guerreiros. Ia. O subordinado riu junto, balançando a cabeça furiosamente. O mero Shinobi? Se cruzarem nosso caminho, faremos com que se arrependam. O líder do grupo revirou os olhos silenciosamente para aqueles fanfarrões ignorantes. Ele deu um tapinha no ombro do lacaio de rosto afiado com sua espada embainhada. Reúna os outros. Ao contrário de seus subordinados inexperientes, ele compreendia a realidade da situação. Ele a vira em primeira mão. A menos que fossem os guerreiros de elite da Terra do Ferro, treinados para manejar chakra. Samurais errantes como eles não eram diferentes de civis indefesos quando confrontados por Shinobi. Chefe, o que está acontecendo? Estamos indo embora. O quê? O subordinado ficou perplexo. Chefe, e o dinheiro? O que é mais importante, dinheiro ou sua vida? O tom do líder não deixou espaço para discussão. Se ele soubesse desde o início que o jovem mestre havia contratado Shinobi, ele nem teria considerado aceitar esse trabalho. E isso também significava que as pessoas que tentavam matar o jovem mestre também contrataram Shinobi. Embora não entendessem completamente, os subordinados sabiam que era melhor não discutir com o chefe. Eles assentiram e o seguiram sem protestar. Como samurais errantes, eles carregavam pouca coisa, algumas garrafas de sake e alguns salgadinhos secos, uma lâmina cega e um chapéu gasto. Eles fizeram as malas e foram embora. Como estavam estacionados em um corredor isolado, escapar sem serem notados foi fácil. Na saída passaram por alguns colegas mercenários, trocando apenas breves acenos antes de seguirem adiante. Não havia camaradagem entre os samurais errantes. Beber juntos era uma coisa, mas confiança? Essa era outra história completamente diferente. Não matar uns aos outros já era uma cortesia. Eles caminharam em silêncio, passando pelos portões da propriedade e entrando na estrada de terra além. Suas figuras logo desapareceram na escuridão. Alguns dos mercenários restantes notaram a partida deles, mas não pensaram muito nisso. Talvez eles tenham se cansado de ficar sentados a noite toda e foram procurar algumas mulheres. Um samurai espantou um mosquito que picava sua perna e fez uma careta. Aquele jovem mestre está se divertindo lá dentro enquanto estamos aqui fora alimentando mosquitos. Depois desse trabalho, eu também vou atrás de uma mulher. Ei, o mesmo da última vez? Calhe a boca. Não espalhe boatos. Vamos lá, admita. Você está viciado nela. Farfalhar. Chefe, estamos mesmo indo embora? O subalterno de rosto afiado ainda não conseguia se livrar da potencial recompensa. Sua expressão gritava arrependimento. Foi uma quantia considerável. Seu chefe não hesitou, levantou o pé e chutou o lacaio. Você só pensa em dinheiro.
Qual o problema com dinheiro? O subordinado se esquivou com um sorriso, virando-se para os outros. Não é para isso que estamos neste negócio? Este trabalho poderia ter nos sustentado por um tempo. O corpulento samurai hesitou antes de concordar firmemente. O chefe deve ter seus motivos. Eu confio nele. Os outros ecoaram sentimentos semelhantes. O subordinado de rosto afiado ainda lamentava a fortuna perdida, mas vendo os outros seguirem seu caminho, ele relutantemente abandonou o assunto. Ei, você aí! Espere um segundo. Uma voz gritou, fazendo-os parar no meio do caminho. Eles imediatamente sacaram suas espadas. Quem está aí? Relaxe, sou um shinobi de Kirigakuri. Uma figura emergiu das sombras, erguendo as mãos em um gesto não ameaçador. O protetor de testa de metal com o emblema de Kirigakuri era claramente visível. Ele parecia um shinobi comum da névoa. Não sentindo nenhuma hostilidade imediata, o líder abaixou levemente sua espada. Um shinobi de Kirigakuri? O que você quer? Vocês foram contratados para proteger alguém daquela família nobre, certo? O ninja da névoa deu de ombros. Acabei de explorar toda a propriedade e não vi ninguém importante. O jovem mestre está escondido no porão, saindo com uma mulher. O porão? O ninja da névoa ergueu uma sobrancelha antes de assentir. Entendo. Se for só isso, vamos embora. O líder conduziu seus homens até os ninjas da névoa sem dizer mais nada. Os subordinados, embora confusos sobre o motivo pelo qual seu chefe havia revelado casualmente o esconderijo do antigo empregador, permaneceram em silêncio. Se o chefe fez isso, ele devia ter tido seus motivos. Os ninjas da névoa saltaram de volta para a propriedade. O lacaio de rosto afiado, incapaz de conter sua curiosidade, virou-se para seu chefe. Chefe, por que você? Estrondo. Uma figura colidiu com uma árvore próxima com um impacto estrondoso. O samurai recuou em choque. Poeira e fumaça assentaram, revelando os ninjas da névoa de antes. Uma nuvem de fumaça branca surgiu ao redor dele enquanto seu disfarce se dissipava. A armadura azul escura padrão do shinobi de Kirigakuri desbotou em trajes em tons desérticos, e no ar úmido do país da água, seu lenço na cabeça parecia levemente úmido. O emblema em seu protetor de testa não deixou dúvidas. Tsunagakuri. Tosse, tosse, tosse. Suas costelas estavam quebradas. Sangue escorria de seus lábios enquanto ele olhava para uma figura à distância. Os samurais não eram problema dele. Mas aquele garoto, de onde ele veio? Tudo bem, tudo bem. Só me diga onde estão seus camaradas. Yagura girou uma lâmina de água na mão, caminhando em direção ao shinobi caído de Tsunagakuri. Ele estava patrulhando os telhados quando percebeu que os samurais estavam indo embora. Então ele viu os shinobi disfarçados extraindo informações deles. Se ele não tivesse ouvido, eles nem saberiam que seu alvo estava escondido no porão. O shinobi de Tsunagakuri se levantou com dificuldade e pegou sua bolsa de ferramentas. Yagura não esperava que ele se rendesse. Ele fechou a distância em um instante. Droga! Sai da frente! Os shinobi lançaram shuriken e kunai, estas últimas equipadas com marcadores explosivos. Yagura parou desviando dos projéteis. A kunai se cravou no chão, a etiqueta acendeu. Bum! Voxash! Um sinalizador disparou através da fumaça da explosão, riscando o céu e explodindo. Bang! Yagura estalou a língua. Caramba! As coisas ficaram complicadas. Capítulo 47. O samurai recuou rapidamente e desapareceu após seu sinal. O ninja de Tsunagakuri, gravemente ferido, perdeu a capacidade de escapar. Quando a fumaça preta se dissipou, Yagura levou algum tempo para localizar o inimigo antes de acabar com ele. Entretanto, o sinalizador já havia sido disparado. Usar etiquetas explosivas para atacar. O verdadeiro objetivo era obscurecer minha visão e me forçar a recuar só para ganhar tempo para enviar o sinal? A lâmina de água em sua mão se dissipou, misturando-se ao sangue enquanto este desaparecia. Olhando para o ninja derrotado de Tsunagakuri à sua frente, cujo rosto gritava, personagem descartável, Yagura nunca imaginou que cairia em um truque tão simples. Algo parecia estranho. Esses shinobi de Tsunagakuri foram inevitáveis durante a Quarta Grande Guerra Ninja e a Batalha pela Uma Cauda. Então por que eles de repente ficaram tão formidáveis contra ele? Inicialmente ele esperava interrogar esse shinobi sobre o paradeiro de seus companheiros de equipe. Mas agora, saber onde os outros estavam e lançar um ataque surpresa era uma coisa. Alertá-los com um sinalizador para que pudessem se reunir foi outra. Não havia tempo para hesitar. Os reforços já haviam chegado. Uma bola de fogo de alta temperatura queimando o ar ao redor veio em sua direção. Yagura se posicionou intencionalmente em uma área aberta para aguardar o inimigo, permitindo que ele reagisse imediatamente ao detectar o ataque. Ele já havia reunido informações sobre Pakura. Lutar com ela em um local com obstáculos bloqueando sua visão seria acabar com a própria vida. Formando selos de mão, ele levantou uma parede de água para interceptar a bola de fogo. Um chiado alto irrompeu quando o vapor escaldante saiu do impacto. Mesmo a mais breve exposição ao vapor escaldante deixou sua pele vermelha e queimada. Esta não era uma liberação de fogo comum. Era uma liberação de queimadura, capaz de evaporar umidade ao contato, deixando apenas cascas desidratadas. Forte, forte. Mais bolas de fogo chegando. Desta vez, 2 bolas de fogo. Yagura recuou rapidamente, distanciando-se do campo de batalha envolto em vapor. As 2 bolas de fogo atravessaram a névoa, mirando. Serpente, tigre, serpente. Seus dedos atravessaram os selos em menos de um segundo. Firmando os pés, ele respirou fundo e desencadeou uma onda gigante. Água e fogo abrasador se chocaram violentamente, produzindo um chiado intenso enquanto o vapor explodia para fora. Desta vez, com experiência prévia, Yagura imediatamente saltou para longe da névoa ofuscante, agarrando sua lâmina de água com força, examinando os arredores em busca de Pakura. Nenhum sinal dela.
Pressionando as palmas das mãos, Yagura pensou, devo usar uma liberação de água em larga escala para forçá-la a sair? A breve troca de farpas já deixara claro, Pakura não era boba. Simples bolas de fogo não seriam suficientes para derrubá-la. Um oponente digno. Pakura sorriu enquanto descia graciosamente de uma pequena colina, pousando com agilidade felina. Os ouvidos de Yagura captaram o som, e ele imediatamente se virou para ela, permanecendo em alerta máximo. Então é ela mesmo. 3 bolas de fogo, irradiando ondas de calor, flutuavam ameaçadoramente ao redor dela. Pakura de Tsunagakure, portadora da liberação de calor. Até pirralhos que mal saíram de fraldas podem ser shinobi agora? Ela zombou, com a voz cheia de desdém. Kirigakure está realmente tão desesperado por mão de obra? Yagura olhou brevemente para o céu. Uma vasta extensão de noite azul profunda. Droga! Cadê meus companheiros de equipe? Cadê o Jonin designado para o meu esquadrão? Rangendo os dentes, ele respondeu. Ainda melhor que Tsunagakure. Além de você, existe algum outro ninja que vale a pena mencionar? Ele ficou frustrado e deixou passar. Ele esqueceu. Antes da terceira grande guerra ninja, Tsunagakure não era fraca. Abaixo do terceiro Kazekage, ainda havia shinobi formidáveis. Chiyo, Sazori da Areia Vermelha e até mesmo o futuro quarto Kazekage, Rasa. Mais forte que Kirigakure naquela época. Pakura riu baixinho, descartando as palavras dele como bravata ignorante. Vamos acabar com esse pirralho rápido e terminar a missão. As coisas ficarão problemáticas se os 7 espadachins ninja chegarem. Uma kunai girou em suas mãos antes que ela agarrasse com força. Ela era uma combatente de médio alcance, utilizando tanto kunai quanto liberação de incêndio. Yagura estreitou os olhos, planejando seu próximo movimento. Ele não podia deixá-la diminuir a distância. Ele teve que mantê-la à distância e usar a liberação de água para suprimi-la antes de desferir um golpe decisivo. Afinal, ele era um Jinchuriki. Suas reservas de chakra eram vastas. Lutas prolongadas o favoreciam. Pakura foi a primeira a agir. Sua velocidade era surpreendente. Mais rápido que sua velocidade base. Liberação de relâmpagos. A kunai cortou o ar, mas não encontrou resistência. Um piscar de olhos. Uma sombra residual? Os olhos de Pakura se estreitaram. Ele era rápido. Rápido o suficiente para deixar uma imagem residual? Suas reações rápidas e poderosa liberação de água já a impressionaram. Mas e o taijutsu dele também? O olhar dela se fixou nele à distância, de onde ele tinha acabado de escapar. Os tênues resquícios do chakra da liberação de relâmpagos crepitavam no ar. Esse pirralho não é um oponente comum. Sem hesitar, ela avançou novamente, dessa vez ainda mais rápido. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Uma onda enorme mais alta que ela desabou. Combinando isso com sua técnica anterior de parede de água, Pakura confirmou um detalhe importante. Yagura era especialista em liberação de água em larga escala. Mas as técnicas convencionais de liberação de água não a impediriam. 3 bolas de fogo se fundiram em uma, crescendo até mais de 2 metros de diâmetro, distorcendo o ar ao redor com puro calor. Com um movimento de pulso, a esfera em chamas foi lançada em direção à água corrente. Uma tremenda explosão de vapor irrompeu, engolindo o campo de batalha em um instante. Usando a liberação de calor para contra-atacar diretamente, Yagura murmurou, protegendo o rosto enquanto a névoa abrasadora o envolvia. Sua pele exposta queimava com calor. Foge, foge, foge. 3 bolas de fogo irromperam pela névoa, indo em direção a ele. Prevendo esse movimento, Yagura já havia formado selos. Uma parede de água surgiu, interceptando as bolas de fogo de frente. No entanto, 2 deles desviaram no ar, contornando a parede e indo direto para ele. Um lampejo de pânico cruzou seu rosto. Mas no instante, ele canalizou a liberação de relâmpago para suas pernas, impulsionando-se para trás e evitando-os bem a tempo. Emergindo da névoa, Pakura fechou a distância. O que houve? Com muito medo das minhas chamas. Yagura não respondeu. Liberação de água, projétil do dragão de água. Um dragão enorme, formado de água corrente, surgiu com as mandíbulas bem abertas. Os olhos de Pakura se arregalaram. Projétil de dragão de água? Ele executou o golpe em apenas 2 segundos, muito mais rápido que o normal. Que talento assustador. Suas bolas de fogo foram extintas, e formar novas levou tempo. Ela precisava enrolar. Esquivando-se do dragão de água, ela o atraiu para atacar repetidamente, guiando sutilmente seus movimentos. Na verdade, ele era quem estava sendo manipulado. Droga, Yagura percebeu. A lacuna na experiência de combate. Liberação de queimadura. Morte por superaquecimento. Uma esfera em chamas colidiu com o dragão de água, evaporando instantaneamente. Não havia mais poças d'água. Todas as suas técnicas anteriores de liberação de água foram reduzidas a vapor. Yagura cerrou os punhos. Isso é ruim. Formando selos, 2 clones de água surgiram ao lado dele. Hora de mudar a estratégia. 2 clones lançaram dragões de água, enquanto o terceiro canalizou liberação de relâmpagos neles. Um truque que ele aprendeu com Naruto Uzumaki. Projétil de dragão de água infundida com relâmpagos. Trovões crepitavam através das águas agitadas enquanto os dragões eletrificados rugiam em direção a Pakura. Capítulo 48. O projétil do dragão de água infundida com relâmpagos avançou, forçando Pakura a reconsiderar sua abordagem. O alcance do jutsu era vasto demais para ser evitado, deixando-a sem outra escolha a não ser enfrentá-lo de frente com a liberação de queimadura. Liberação de queimadura. Morte por superaquecimento. Em um instante, seu chakra foi drenado, formando uma enorme esfera flamejante semelhante ao sol que colidiu com os dragões aquáticos. Fogo, água e relâmpago se chocaram de frente. Uma explosão ensurdecedora ocorreu quando os dragões aquáticos soltaram um lamento angustiado. Yagura aproveitou a oportunidade para ativar o jutsu da névoa oculta, recuando junto com seus clones para a névoa espessa e fumaça.
Não podemos deixar que ele escape. Pakura avançou, mergulhando na névoa em sua perseguição. A cada choque entre a liberação de calor e a liberação de água, enormes quantidades de vapor eram expelidas. A temperatura do ar ao redor continuava a subir a cada segundo. Pakura notou algo. Aquele pirralho estava deliberadamente mantendo distância, lutando contra ela em combates de longa distância, o tipo de batalha em que ela era menos hábil. Por mais que ela não quisesse acreditar, a fria verdade era inegável. Kirigakure tinha informações sobre ela. Um shinobi está meio derrotado no momento em que suas táticas de batalha e jutsu são completamente analisados pelo inimigo. Quando um oponente conhece seu arsenal, estuda seu estilo e cria uma estratégia específica para enfrentá-lo, as probabilidades se voltam contra você. Assim como agora. Os olhos de Pakura se estreitaram quando a esfera de fogo atingiu o corpo de Yagura, apenas para ele se dissolver em água e evaporar. Outro clone de água. O esgotamento do chakra estava se acelerando, mas ela não conseguirá desferir um golpe decisivo. A ansiedade a consumia. Se não fosse pela falta de experiência de Yagura, ela não teria sido capaz de suprimi-lo tanto. Seus instintos aguerridos lhe deram a vantagem por enquanto. Entretanto, o que começou como uma batalha que ela esperava terminar rapidamente se transformou em uma exaustiva guerra de atrito. E com o tempo, os instintos de combate do pirralho foram crescendo. Rápido. Oportunidades como a que quase aconteceu antes estavam se tornando cada vez mais raras. Não me resta muito chakra, no máximo mais 3 ataques. Pakura ofegou, enxugando o suor que se formara devido ao calor sufocante do ar. Enquanto isso, Yagura não mostrava sinais de exaustão. A liberação de água é a que mais exige chakra entre as 5 transformações básicas da natureza. Por mais talentoso que Yagura fosse, era impossível para ele sustentar esse nível de produção de jutsu sozinho. Pakura tinha forte suspeita sobre a identidade dele. Ela só precisava de mais confirmação. Nesse ponto, seu objetivo havia mudado. Comparado à missão original, descobrir a verdadeira natureza de Yagura se tornou uma prioridade maior. Uma criança com no máximo 10 anos com este nível de controle de chakra? Se ele fosse realmente um Jinchuriki, então um dia ele se tornaria a maior ameaça de Tsunagakure. Matá-lo ali mesmo era improvável. Sua melhor opção era extrair o máximo de informações possível e escapar para reportar. Após reavaliar suas prioridades, Pakura exalou profundamente, acalmando sua mente. Ela olhou para Yagura de longe e de repente falou: "Garoto, você é bem forte." Yagura, pega de surpresa pela mudança repentina de conversa, permaneceu cautelosa e hesitou antes de responder. Obrigado, você já deve saber meu nome. Sou Pakura." Pakura estudou o rosto dele atentamente. Nenhuma surpresa, nenhuma reação, o nome dela já era conhecido por ele. O que significava que Kirigakure havia reunido informações sobre ela. Mas como? Onde estava o vazamento? Mas não sei seu nome. Importa-se de me dizer? Yagura. Belo nome. Pakura deu um leve sorriso. Vou me lembrar dele. Ela estava desistindo? Yagura sentiu que sua intenção de batalha havia diminuído visivelmente. Durante toda a luta, ele esteve em alerta máximo, cauteloso com os orbes escaldantes que poderiam surgir a qualquer momento. Sua mente estava levada ao limite, sabendo que mesmo um único golpe da liberação de calor poderia drenar a umidade de seu corpo em um instante, deixando-o como um cadáver mumificado. E isso foi só por lutar com ela a longa distância. Se eles tivessem lutado em combate corpo a corpo, ele nem queria imaginar o resultado. Mas o próprio Yagura também estava com pouco dinheiro. Ele havia gasto tanto chakra quanto Pakura, e se quisesse manter seu estado de chakra de liberação de relâmpago, estimou que só conseguiria lançar mais 2 jutsus de liberação de água. Cancelar o estado de liberação de relâmpago conservaria energia, mas se Pakura se aproximasse e ele não conseguisse escapar a tempo, as consequências seriam terríveis. Pakura se mudou novamente. Sem saber quanto chakra Yagura ainda tinha, ela decidiu que era a hora de forçá-lo com tudo o que lhe restava. Ela levantou as mãos bem alto, reunindo o chakra de liberação de queimadura em uma esfera enorme, com mais de 2 metros de diâmetro, e continuou crescendo. O chão sob seus pés havia secado e enegrecido há muito tempo. À medida que o calor escaldante se intensificava, a vegetação quebradiça se desfazia em cinzas com apenas uma brisa passageira. Esse seria seu ataque final? Merda! Praguejando, Yagura canalizou cada última gota de chakra para suas pernas. Liberação de relâmpago, trovão e flash. Não para atacar, mas para fugir. Como um relâmpago, ele disparou para trás, desaparecendo na noite. No momento em que a esfera colossal tocou a terra, sua temperatura subiu ao extremo. Uma explosão branca ofuscante tomou conta da terra, iluminando o céu noturno como se fosse meio-dia. Bum! Grama, árvores, tudo foi incinerado. Até o terreno rochoso rachou sob o calor insuportável. O chão, antes terra firme, agora não passava de cinzas brancas e nuvens de fumaça subindo no ar. Pakura entrou no campo de batalha queimado, examinando os arredores vazios. Nenhum cadáver. Sua liberação de queimadura também não encontrou um contra-ataque de liberação de água. Ele correu em pirralho rápido. Ela suspirou. Mesmo que ele não tivesse fugido, ela estava sem chakra. Ela teria que recuar de qualquer maneira. Mas agora, ela tinha um dever. Ela precisava se reportar a Tsunagakure. Este Yagura foi um prodígio de Kirigakure. A aldeia teve que ser avisada. Yagura realmente fugiu? Não. Quando Pakura virou as costas, um brilho intenso de água irrompeu da escuridão, avançando em sua direção como uma serpente atacando sua presa. Pakura nunca baixou a guarda. No instante em que ouviu o som da água correndo, seus instintos gritaram perigo. Liberação de água, rápida. Um ataque linear, visando o peito direito. Se atingisse, ela morreria.
Seus reflexos aprimorados pela batalha assumiram o controle. Ela se virou para se esquivar, mas a velocidade do jato de água de alta pressão era assustadoramente rápida. Mesmo evitando um golpe fatal, seu ombro direito foi atingido. Liberação de água, canhão de água de coral. Argue. Ela rolou para o lado, segurando o ferimento com dor. Um rápido olhar para seu ombro fez suas pupilas se contraírem, até os ossos. Que tipo de liberação de água era essa? Ela nunca tinha visto nada parecido. Sua força de perfuração era extraordinária e sua velocidade estava muito além de suas expectativas. Um jutsu utilizando água pressurizada? Uma variação de onda de corte de água? Yagura abaixou a mão, interrompendo o fluxo de água. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Canhão de água de coral, um sucesso. Capítulo 49. A estratégia era simples, esgotar o chakra de Pakura com ataques de longo alcance e depois terminar a batalha com o canhão de água de coral. E funcionou. Yagura pensou consigo mesmo. Isso deve bastar. Ele observou por mais alguns segundos, certificando-se de que Pakura não havia escapado e estava realmente incapacitada. Saindo das sombras, Yagura se aproximou dela cautelosamente sem baixar a guarda. O ferimento no ombro de Pakura, perfurado pelo jato de água de alta pressão, era profundo. O forte cheiro de sangue pairava no ar. Seu braço direito estava flácido, enquanto sua mão esquerda, pressionando o ferimento, estava encharcada de sangue. Ao ver Yagura se aproximando, Pakura se levantou com dificuldade, agarrou seu ombro e forçou um sorriso irônico. E finalmente corajoso o suficiente para chegar mais perto? Yagura ignorou seu tom de provocação. Afinal, eles tinham acabado de travar uma batalha de vida ou morte. Algumas palavras não eram nada comparadas à sua liberação de calor. Mas agora, Yagura hesitou. Ele deveria matá-la? Ou... Seus passos diminuíram a velocidade, a indecisão nublou seu olhar. À medida que a distância entre eles diminuía, a hostilidade e a intenção assassina em seus olhos desapareciam gradualmente. O que ele está planejando? Finalmente, Yagura parou a apenas 1 metro de distância. Pakura, a heroína de Tsunagakure, foi uma figura trágica. Suas mãos estavam manchadas com o sangue do shinobi de Kirigakure, mas o quarto Kazekage e os superiores de Tsunagakure a consideravam uma heroína. E sob suas ordens para o chamado bem de Tsunagakure, sua vida foi vendida para Kirigakure sem seu conhecimento, uma oferta pela paz entre as aldeias. Durante a quarta grande guerra ninja, depois de ser ressuscitada pelo Edo Tensei de Kabuto, ela liberou sua fúria sobre Tsunagakure e Kirigakure como vingança. No campo de batalha, ela encontrou seu antigo aluno. Observando-os lutar e testemunhando seu crescimento, Pakura finalmente decidiu dar uma chance às forças aliadas shinobi. E quando o Edo Tensei foi desfeito, sua alma finalmente encontrou paz. Ei, pirralho! Que cara é essa? Pakura franziu a testa, arrancando Yagura de seus devaneios. Sua voz era fria. Está com pena de mim? Yagura afastou os pensamentos sobre o destino dela. Uma lâmina de água se formou em sua mão com a ponta apontada para ela. Você perdeu, Pakura. Pakura olhou para a arma letal e elegantemente confeccionada. Não demonstrou nenhum sinal de pânico, como se já tivesse aceitado seu destino. O que você planeja fazer comigo? Ela nunca afrouxou o aperto em sua kunai. Se Yagura fizesse o menor movimento errado, ela não hesitaria em enfiá-lo na própria garganta. Desde que Kirigakure adotou suas políticas isolacionistas, qualquer ninja estrangeiro capturado na Terra da Água teve o mesmo destino. A divisão de inteligência extrairia todas as técnicas e segredos que possuíam. Então, eles seriam executados. Sinceramente, eu preferiria que você se rendesse. Seria o melhor resultado. Yagura suspirou com um sorriso impotente. Mas nós dois sabemos que você não fará essa escolha. E Kirigakure jamais aceitaria uma heroína de Tsunagakure com tanto sangue nosso em suas mãos. Ele estava em conflito. Como um shinobi de Kirigakure, como um soldado, ele deveria matá-la. Para ser sincero, eu realmente não quero te matar. Pakura franziu a testa. Ela não conseguia entender de onde vinha esse sentimento. Que tipo de ninja disse coisas assim? Contudo, não havia intenção de matar nos olhos de Yagura. E ele não estava mentindo. Pakura se orgulhava de reconhecer a mentira. E isso tornava tudo ainda mais ridículo. Ela o estudou em silêncio antes de lentamente enfiar a mão na bolsa de ferramentas. Talvez um dia você morra da mesma forma, oferecido como moeda de troca pelo líder da sua aldeia. O quarto Kazekage nunca decepcionou nesse aspecto. Yagura respirou fundo e tomou sua decisão. Prometa-me uma coisa e eu deixo você ir. Você quer os segredos de Tsunagakure? Técnicas de linhagem? Jutsu de marionetes? Pakura zombou e trocou a kunai em sua mão escondida por uma bomba de fumaça. Desculpe, mas não sou um covarde que venderia sua vila só para sobreviver. Parece que eu pediria isso? Prefiro ouvir qualquer fofoca entre o terceiro e o quarto Kazekage. Tosse. Isso saiu do assunto. Só não volte para a Terra da Água. Não aceite nenhuma missão que o coloque contra Kirigakure. E nunca mate outro shinobi da névoa. Porque se você retornar, provavelmente será como uma moeda de troca enviada pelo próprio quarto Kazekage. E naquela época você morrerá de uma forma ainda mais sem sentido, sacrificado pelos líderes da sua própria aldeia. Eu já te avisei. Se você ressuscitar depois de morrer, não fique culpando Kirigakure por isso. Pakura o encarou por um longo momento. Por quê? Não faça tantas perguntas. Pense nisso como se eu estivesse gostando de você. Yagura deu 2 passos para trás, olhando para o lado. Se você se sente mal da próxima vez que nos encontrarmos, vista sua camisa do avesso para mim. Minha camisa, do avesso? Os pensamentos de Pakura entraram em curto-circuito momentaneamente quando o significado a atingiu. A roupa dela era um modelo sem costas. Se ela a usasse do avesso, isso não significaria menos.
Seu pirralho pervertido. Percebendo que estava sendo provocada, Pakura corou e gritou com raiva. Que tipo de criação você teve? Hehe. Apesar de dizer que a deixaria ir, Yagura permaneceu cauteloso, mantendo distância e alerta para qualquer ataque repentino. A voz de Pakura ficou séria. Pirralho, você é muito ingênuo. Você não nasceu para ser ninja. Foi por causa da idade? Desde que se formou, ela só viu tamanha ingenuidade em seus alunos. Yagura deu de ombros. Talvez. Mas Naruto Uzumaki não era igualmente ingênuo? E ainda assim, ele se tornou o ninja mais forte do mundo. Por outro lado, aqueles que se orgulhavam de serem frios e cruéis, como Zabuza, o jovem Kakashi e mais tarde, Obito, acabaram sendo vítimas de falar sem jutsu. Claro, sua decisão de deixar Pakura ir tinha algum sentimento pessoal. Mas no final das contas, ele sabia que o quarto Kazekage não a deixaria escapar para sempre. Yagura deu um sorriso irônico, mas Pakura interpretou maliciosamente como se ele tivesse ignorado o aviso dela. Não posso prometer cumprir suas condições. Ela se sentiu ridícula dizendo isso. Agora mesmo, ela havia repreendido Yagura por sua ingenuidade, mas aqui estava ela, ingenuamente considerando seu pedido. Missões nem sempre são minha escolha. Só posso prometer não aceitar trabalhos contra Kirigakuri voluntariamente. Tem certeza disso? Foxoxo! O machado passou zunindo, cortando o ar em direção à cabeça de Pakura. Yagura reagiu instantaneamente, movendo o corpo sem pensar, saltando sobre ela e levantando sua lâmina de água para bloquear. Com um estrondo agudo, a força do impacto fez com que ele perdesse o controle. Ao ver o agressor, Yagura murmurou: você deveria ir. Eu cuido disso. O homem rugiu: Yagura, você ao menos percebe o que fez? Eu sei exatamente o que estou fazendo, Jinin-senpai. Yagura lançou um olhar para Pakura. Já que ele a havia deixado ir, não havia mais como voltar atrás. Pakura olhou para Jinin, notando as manchas de sangue nos dois genin atrás dele. Sua missão falhou. Ficar aqui não tinha sentido. Ela olhou para Yagura uma última vez. Obrigada. Sem hesitar, ela se virou e desapareceu na noite. Um encontro próximo com a morte. Capítulo 50. Do momento em que o sinalizador foi lançado pelo ninja de Tsunagakuri morto por Yagura até a conclusão da batalha de Yagura e Pakura, um período significativo de tempo se passou. Tempo suficiente para Jinin Akebino chegar. Mesmo que ele só tenha começado a seguir nessa direção ao notar a presença da liberação de queimadura na batalha, com sua força como um jonin de elite, Yagura tinha certeza de que não levaria tanto tempo para chegar ali. Ele provavelmente chegou muito antes e apenas observou da lateral do campo. Se fosse esse o caso, Yagura havia conquistado Pakura sozinho. Mesmo tendo se livrado de um inimigo que representava uma ameaça considerável para Kirigakuri, ele não tinha motivos para se sentir culpado ao enfrentar Jinin Akebino de frente. Onk! Jinin Akebino lançou um olhar profundo para Yagura, sabendo muito bem que ele não mudaria de ideia. Pakura já havia escapado. Continuar pressionando Yagura sobre o assunto não tinha mais sentido. Nas sombras, o Anbu que acompanhava Yagura também não fez nenhum movimento. Sua força melhorou. Obrigado pelo reconhecimento. Jinin Akebino sacou a arma. Tudo bem, você a pegou, então tinha o direito de decidir o que fazer com ela. No entanto, como líder da equipe, reportarei tudo sobre Pakura ao Mizukage, junto com a documentação da nossa missão. Dedurando, hein? E você se considera um adulto respeitável? A boca de Yagura se contraiu levemente. Ele não tinha certeza de como o terceiro Mizukage reagiria a tal relato. Ele lançou um último olhar na direção de onde Pakura havia escapado. Diante do olhar severo de Jinin Akebino, Yagura se obrigou a manter a calma. Claro, é seu dever, velho. 2 ninjas de Tsunagakuri estavam mortos e um gravemente ferido. A missão de escolta havia sido concluída com sucesso. No que se referia ao trabalho, Jinin Akebino era pelo menos confiável. Ele mesmo cuidou da tarefa de entregar o relatório da missão, permitindo que Yagura e os outros descansassem. Eles escolheram um espaço aberto, nem muito perto nem muito longe da mansão, para passar a noite. Depois de uma batalha extenuante, finalmente chegou a hora de descansar. Ainda havia bastante tempo antes de precisarem partir para Konogakakuri. Não havia necessidade de correr durante a noite. Em uma divisória improvisada, uma garota ruiva saiu depois do banho. Seu cabelo, normalmente preso, agora estava solto, caindo em cascata sobre seus ombros. Uma toalha estava pendurada casualmente em volta do pescoço dela, e ela segurava uma ponta dela, usando-a para secar o cabelo e as orelhas. Seu nariz delicado se contraiu levemente, garantindo que o cheiro de sangue tivesse sido completamente lavado. O crepitar da fogueira preenchia o silêncio. 2 companheiros de equipe conversavam por perto. Vocês 2 derrotaram aquele ninja de Tsunagakuri? Ao ouvir Ringo Meiyuri retornar, Yagura olhou de soslaio. Terminou de tomar banho? Sim, só uma lavagem rápida. Mas você levou quase 20 minutos. E Yagura conseguia sentir claramente o cheiro do sabonete líquido com aroma de maçã. Ele era cético em relação à definição de rápido de Ameiyuri. Mas então, uma kunoichi rude como ela levando sabonete líquido em uma missão? Ameiyuri sentou-se de pernas cruzadas no chão e juntou-se à conversa. Eu avistei aquele cara enquanto explorava o terreno. Mas ele era durão. Por sorte, o Mukumo chegou e nós o derrotamos juntos. Não, eu não fiz muita coisa, Mukumo negou com a mão. Quando cheguei lá, Ameiyuri já o tinha ferido gravemente. Ei,
Você não pode dizer assim. Então, basicamente, o velho não levantou um dedo para ajudar, e Agura casualmente redirecionou o assunto para Jinin Akebino. Assim que as palavras saíram de sua boca, o próprio homem ouviu e zombou. Se precisa que eu intervenha só para lidar com um Chunin, é melhor ir para casa agora. Justo. Afinal, quando Yagura lutou contra o outro ninja de Sunagakure, ele o derrotou em um instante. Mesmo assim, Yagura não ia deixar passar. Você também não interveio quando eu estava lutando contra Pakura. Ele quase foi atingido pelas bolas de fogo de liberação de queimadura dela diversas vezes. E se ele tivesse morrido queimado? Jinin Akebino transferiu a culpa suavemente. Você é mais forte que eles. Acredito que você consegue lidar com isso. Pergunte se eles concordam. Mukumo e a Meiuri chegaram mais tarde e pelo menos testemunharam parte da luta. E Agura de repente sentiu 2 pares de olhares aquecidos fixos nele. Depois de ter mexido a panela com sucesso, Jinin Akebino os deixou com um comentário de despedida. Descanse um pouco. Eu fico de vigia primeiro. Ringo Meiuri era um ninja tradicional de Kerigakure. Assim como Mangetsu e Zabuza, ela ansiava por se tornar shinobi mais forte e respeitava poderosos. Durante seu tempo na Anbu, ela ouviu falar de Yagura, outro ninja proficiente na liberação de relâmpagos, assim como ela. Naquela época, ela ficou intrigada. Ao conhecer Yagura pela primeira vez, ela o viu apenas como um irmão mais novo. Mas hoje, depois de testemunhar sua força em primeira mão, ela finalmente o reconheceu como um ninja formidável. A força dele superava a dela, e suas técnicas de liberação de relâmpagos eram incrivelmente potentes. Com apenas seus colegas restantes no acampamento, a Meiuri perguntou ansiosamente, Yagura, sua técnica de liberação de relâmpagos aumenta sua velocidade? Ela estava observando atentamente sua batalha e percebeu como sua velocidade parecia aumentar sempre que ele ativava seu chakra de liberação de relâmpagos. Sim, o aroma das maçãs pairava no ar. A expressão de Yagura ficou levemente tensa enquanto ele explicava brevemente os princípios de sua técnica de liberação de relâmpagos. Quanto mais a Meiuri ouvia, mais seus olhos brilhavam. Vendo sua excitação, Yagura de repente se lembrou de que ela eventualmente se tornaria uma dos 7 espadachins ninja da névoa. Um pensamento cruzou sua mente. Firmando-se, Yagura afastou o cheiro que incomodava seu nariz e disse, se você estiver interessado, posso lhe ensinar quando tivermos tempo. A Meiuri e Mukumo congelaram em choque. Eles mal podiam acreditar no que ouviam. Yagura? Se oferecendo para ensinar suas técnicas para outra pessoa? A Meiuri ficou tão animada que quase pressionou o rosto contra o dele. Você não está brincando, né? Yagura entendeu porque eles estavam tão surpresos. Neste mundo, as técnicas desenvolvidas por um shinobi eram frequentemente seus segredos mais bem guardados, transmitidos apenas dentro de seu clã. Mas Yagura se moveu um pouco para trás e deu de ombros. É a minha técnica. Eu decido quem a aprende. Ao contrário da técnica da palma de coral que pertencia ao clã Karatashi e não podia ser compartilhada, esta era uma criação inteiramente sua. Sério? Claro. A Meiuri, muito feliz, agarrou Yagura em um abraço devastador. Ela o apertou com tanta força que parecia que iria quebrar suas costelas. Na frente de Mukumo, ela declarou, Mukumo, você é minha testemunha. De agora em diante, quem mexer com você, é só dizer meu nome. O forte aroma de sabonete líquido com aroma de maçã enchia o ar tão perto. Yagura limpou o nariz com os dedos e educadamente desviou o olhar. Ainda muito jovem. Yagura não recusou o gesto e em vez disso, aceitou-o com um sorriso. Então conto com você, a Meiuri. Mukumo não era um espadachim, nem era especialista em liberação de relâmpagos. Embora estivesse interessado na técnica do relâmpago de Yagura, ela não era compatível com seu próprio estilo. Mesmo assim, ele ficou sinceramente feliz por Ringo a Meiuri e lhe deu os parabéns. Yagura, por que você deixou Pakura ir? Talvez encorajado pela natureza direta de Meiuri, Mukumo hesitou por um momento antes de reunir coragem para expressar suas dúvidas. Principalmente porque ele podia sentir a presença da Anbu seguindo. Eles também não perseguiram Pakura, deixando-a ir sem interferência. Isso, hein? No final, ele simplesmente não conseguiu. Ele tinha amolecido com o personagem da história. Sua expressão escureceu um pouco quando ele desviou o olhar, abaixando a cabeça até que ela descansasse entre os joelhos. Ela vai voltar. Ela seria enviada de volta pessoalmente pelo seu Kazekage. Essa foi a primeira, e última, vez que ele se permitiu ser bondoso. Ele já havia avisado Pakura para nunca mais pôr os pés na terra da água. Então, se você ignorou minhas palavras, o que aconteceu, Pakura? Contendo um sorriso irônico, Yagura se levantou. Vou dar uma volta. A Meiuri parou um companheiro de equipe que instintivamente estendeu a mão para segui-lo e disse, tudo bem, só não vá muito longe. Depois de passar algum tempo juntos, a Meiuri já havia descoberto que tipo de pessoa ele é. Talvez os céus fossem justos. Eles o haviam presenteado com um talento imenso, mas não com a personalidade adequada para um shinobi. Observando a figura confusa de Yagura desaparecer gradualmente na distância, a Meiuri riu. Deixe-o clarear as ideias, Mukumo. Ele vai descobrir. Mas até Tombo Sensei o seguiu. Mukumo conseguia ver e sentir as intenções de Jinin Akebino. Nada vai acontecer, certo? Não se preocupe. A Meiuri estendeu a mão, tapando os ouvidos do segundo irmãozinho, assumindo o papel de irmã mais velha do grupo. De agora em diante você não viu nem ouviu nada. Ah, essas duas crianças sem noção. O que esse esquadrão faria sem ela? Ban! Uma lâmina de machado enorme e afiada como uma navalha cortou o chão, cortando rochas e terra como tofu sob o peso de lâmina cega. Naquele instante de vida ou morte, Yagura usou o passo relâmpago, disparando a vários metros de distância. Com o coração disparado, ele encarou Jinin Akebino em choque. Aquele ataque tinha como objetivo matá-lo. Jinin-senpai, o que você está fazendo? Ele olhou para Jinin Akebino, cuja expressão não demonstrava nenhum sinal de brincadeira. Respirando fundo, Yagura se recompôs do choque inicial.
Havia apenas uma razão. Yagura soltou uma risada amarga. Por causa da Pakura, ele havia se distanciado intencionalmente do acampamento, mas ainda assim estava sendo seguido. Jinin Akebino não disse nada, nem confirmou nem negou. Em vez disso, agarrou a lâmina cega com as duas mãos e investiu contra Yagura. Sua velocidade superou até mesmo o passo relâmpago de Yagura. A única coisa que os olhos de Yagura conseguiram captar foi uma imagem persistente de Jinin em sua posição original. A lâmina enorme de lâmina cega desferiu um golpe horizontal implacável, cortando seu alvo de forma limpa. O corpo se partiu no ar antes de se dissolver na água. Um clone de água. Liberação de água, canhão de água de coral. Diante de um oponente cuja força superava a sua, Yagura não teve escolha a não ser ir com tudo. Seu clone serviu como uma distração, dando-lhe tempo suficiente para ganhar distância. Agora a quase 50 metros de distância, ele ergueu a mão e disparou um jato de água de alta pressão. O ataque mal perdeu o ímpeto ao atravessar Jinin Akebino. Golpe direto. Os olhos de Jinin se arregalaram em descrença antes que sua forma explodisse em névoa. Uma forte rajada de vento rugiu atrás. Yagura girou, mas foi recebido com um chute poderoso no estômago que o fez voar. Seu corpo se curvou com o impacto antes que dois socos pesados o atingissem no rosto, derrubando-o no chão. Sua consciência ficou turva por um momento enquanto ele caía para trás. Escutem. Jinin agarrou Yagura pelo lenço em volta do pescoço e o puxou com força. Com a visão turva, Yagura quase bateu no nariz grande de Jinin. Ao encarar o shinobi mais velho com um olhar furioso e quase assassino, Yagura instintivamente desviou o olhar, sentindo a culpa pesar sobre ele. O que diabos você estava pensando, deixando Pakura ir? Jinin havia remoído sua raiva a noite toda. Ele percebera que o terceiro Mizukage não puniria Yagura severamente, o sucessor escolhido para o cargo de quarto Mizukage. Aquela confiança presunçosa de Yagura só o fez explodir de raiva. O pirralho até fugiu sozinho. Antes de partirem, o terceiro Mizukage lhe deu uma ordem particular, garantir a sobrevivência de Yagura. Como um dos guerreiros mais fortes de Kirigakure, Jinin sabia muito bem que não havia ninguém mais adequado para herdar o título de Mizukage. É por isso que ele ficou tão furioso. Você ao menos sabe quantas pessoas morreram por causa da Pakura? Jinin bateu a testa contra a de Yagura, cuspindo furiosamente, 5 Jonin, centenas de Chunin e Genin. Bang, 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 bang. Com toda a sua força, Jinin jogou Yagura para longe. Yagura bateu em várias árvores antes de bater em um tronco antigo e finalmente parar. Tosse. Sangue pingou de sua boca enquanto ele engasgava. Ele abaixou a cabeça, sem oferecer resistência. Porque aos olhos de Jinin Akebino e dos outros em Kirigakure, ele realmente havia deixado o inimigo ir. Ele era um traidor de Kirigakure. Onk. Jinin pendurou a lâmina cega no ombro e caminhou até Yagura, observando seu estado deplorável. Com um sorriso irônico zombou. Ainda é bem durão, né? Igualzinho aquela tartaruga maldita dentro de você. Estava acabado. Yagura, sempre a tirar vantagem das situações, aproveitou a oportunidade. Pode me ajudar a levantar, tio? Você me bateu forte demais. Eu não me importaria de cortar suas pernas. Hahaha, então não importa. Apoiando-se no tronco quebrado da árvore, Yagura lutou para ficar de pé. Jinin soltou um assobio, zombando de sua tenacidade. Não pense que isso acabou. O que o terceiro Mizukage fizer com você é decisão dele. Ele não vai fazer nada. Pelo menos, não desta vez. Yagura sorriu. A Ambu não me impediu, não é? Tic. Pirralho esperto. Jinin encontrou o olhar determinado de Yagura. Sem arrependimentos? Antes de você me bater, eu estava sendo teimoso, não. Depois de ser espancado e acordado? Ainda não. Yagura agarrou suas feridas, a mesma teimosia queimando em seus olhos. Nunca me arrependo do caminho que escolhi. Mesmo que seja o errado, continuarei trilhando. É assim que tenho vivido. Espertinho. Jinin zombou, jogando lâmina cega em suas costas. Só não faça nenhuma besteira. Idiotas como você são um pé no saco. Ele acenou com a mão enquanto se afastava. Siga-me se puder. Se não, durma aqui fora esta noite, pirralho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.